Olá, companheiros de Jornada Jurídica. É muito bom estar na presença de todos vocês, compartilhando no canal da FAD-Vale essas reflexões sobre os tópicos penais, processuais penais, ao contexto do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Vamos caminhando aí nessa direção, já arrecadamos já um conjunto bom de abordagens, muito mais ainda temos que caminhar nesse percurso que é longo e é complexo. Como falávamos no início, o pacote anticrime veio para promover uma reviravolta sem igual, novos paradigmas. Na oportunidade desse encontro, o tema é varas criminais colegiadas, que significam uma alteração extremamente importante no que diz respeito à fixação de competência para episódios casuísticos tratados tanto na Lei 12.694 de 2002, que é uma lei antiga, que é uma lei que foi introduzida no sistema processual brasileiro a partir daquele lamentável evento que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi a morte, o homicídio perpetrado por policiais que estavam sob investigação e que tiveram a prisão preventiva decretada pela juíza Patrícia Acioli, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que então elaboraram um plano para executá-la e acabaram conseguindo esse propósito. Isso então foi a gota d'água para que se fizesse uma mobilização naquele ano de 2012 quanto à necessidade emergencial de se elaborar um estudo que pudesse resultar na criação de uma política nacional de proteção aos juízes criminais. Esse evento contra magistrado, ele não foi recente, não foi o único. Aliás, a conjuntura de atentados contra agentes do Estado que atuam na persecução criminal é uma realidade universal, mas é uma realidade no Brasil que nós não podemos deixar de esquecer. Nós temos a todo momento ameaças em relação à atuação policial, à atuação de membros do Ministério Público, à atuação de magistrados num contexto geral, mas com maior ênfase na atuação criminal. Muito próximo desse episódio, nós tivemos também a morte do juiz corregedor de presídio de São Paulo, de Presidente Prudente, o juiz José Antônio. Tivemos também o caso de um magistrado que foi morto como juiz da execução penal em Vitória, Espírito Santo. Há não muito tempo, no ano de 2012, nós tivemos uma agressão a uma juíza no Juizado Especial ou no Foro de São Paulo, e ela foi salva por intervenção da Polícia Militar. Enfim, infelizmente essa é uma tônica. Inúmeros casos de policiais que às vezes são perseguidos, ameaçados e mortos em função da atuação. Tivemos aqui também um caso que, embora não tivesse muita conotação criminal, mas acabou resultando na morte de um promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, que atuava no combate à questão de falsificação, adulteração de combustível. Então criou-se uma política nacional de proteção à integridade física do magistrado criminal e de sua família. A tábula principal dessa política é a Lei 12.694 de 2012, que estabelece, além de outras medidas, como a necessidade de certificar a segurança nos prédios forenses, tanto em prol das pessoas que atuam profissionalmente como dos usuários, isso que nós vemos, por exemplo, de detector de metal, de controle de entrada. Isso tudo veio com política judiciária nacional através da Lei 12.694 de 2012 e atos posteriores
do Conselho Nacional de Justiça, mas fundamentalmente em termos de competência, a Lei 12.694 criou o juízo coletivo de primeiro grau de jurisdição, na hipótese de, se tratando de fatos praticados por organizações criminosas, e ali se definiu de um certo modo o que seria a organização criminosa antes da Lei 12.850 de 2013, aliás, um ano antes, e a partir de qualquer ato que justificasse uma perda da isenção e da independência, ou mesmo de afetação à tranquilidade do juiz quanto à sua integridade física ou psíquica ou dos seus familiares, deveria ser um fato comunicado à Corregedoria de Justiça para que então aquele juiz pudesse atuar com mais 2 magistrados do mesmo grau de jurisdição, formando então um órgão colegiado de primeiro grau de maneira excepcional. Não era para toda e qualquer situação, apenas naqueles casos envolvendo organizações criminosas e para atos definidos no contexto daquela lei, como livramento condicional, liberdade provisória, as sentenças, enfim, todo um conjunto de atos sobre os quais se pudesse colocar como suspeição que a ameaça ou a represália ao juiz partisse da sua atuação jurisdicional. Muito bom. Essa lei ela foi uma vantagem porque não existia-se nada como mecanismo de proteção ao ambiente forense, a figura, às vezes, central do juiz que define sobre a liberdade ou prisão de determinadas pessoas envolvidas com a persecução penal, mas essa lei não trouxe a figura do juiz sem rosto. Por quê? Esse colegiado, ele atuava em substituição ao juiz criminal, digamos assim, afetado na sua tranquilidade e na sua integridade de rigidez física e psíquica, e esse juiz passava a atuar com mais 2, mas eles assinavam todas as decisões, eles eram conhecidos porque é o único meio de se proceder à possibilidade de controle com relação às situações de impedimento e de incompatibilidade para a atuação, casos de suspeição, casos de vínculo com a competência em razão daquela pessoa física do magistrado ocupar determinada unidade judiciária ou juízo, mas não houve o juiz sem rosto. O juiz sem rosto é uma figura um tanto quanto que exótica. Nós só temos aqui notícia na América Latina de emprego no Peru e no Equador em situações ocasionais, e que consiste em que um determinado grupo de magistrados vão atuar decidindo a causa e, para preservar uma absoluta impessoalidade, eles não assinam a autoria dos atos decisórios, como decretos de prisão, as sentenças condenatórias, enfim. Toda a participação jurisdicional ela é feita como uma incógnita. Nós não tivemos isso no Brasil e não temos isso no Brasil em respaldo ao devido processo legal, a obrigatoriedade pelo artigo 93 da Constituição Federal de dotar os atos jurisdicionais com a devida publicidade. Muito bem, qual que é a novidade trazida então no contexto da Lei 13.964 de 2019, ela então não desfez esse sistema de rodízio, episódico, ocasional da Lei 12.694 de 2012, mas ela trouxe uma estrutura de varas criminais colegiadas com competência permanente, ou seja, deu uma redação diferente à leitura que se fazia dos juízes de primeiro grau, que só ocorriam ocasionalmente, para trazer uma competência fixa, predeterminada, sem necessidade de regulação, quer seja localmente ou quer seja mesmo por outra lei no âmbito federal, permitindo que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, no âmbito de suas respectivas competências, criassem e colocassem ao funcionamento essas varas criminais colegiadas com a competência específica para 3 movimentos de atuação. As organizações criminosas que atuassem a partir da
utilização de armas de fogo, a associação criminosa do artigo 288 com emprego de arma de fogo, deixou-se fora aí de maneira muito estranha e de maneira que não poderia ser plausível o chamado crime de milícia armada, porque também tem o mesmo invólucro da utilização de arma de fogo. E, por último, no inciso 3º desse dispositivo do artigo 1º-A, as chamadas infrações penais conexas ou continentes, né, ou contidas por força da elaboração da conexão pelos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, tinham então a visa atrativa daquela competência para essas varas criminais colegiadas. Uma observação importante é que não há menção ao número de magistrados que devem compor essas varas criminais colegiadas e que têm funcionalidade apenas nos locais sedes das determinadas circunscrições ou tribunais de justiça. Então nós só teremos essas varas nas comarcas de maior, e nas circunscrições eleitorais, de maior volume de atuação que justifique essa adoção excepcional, e vai se ter uma competência capilar e abrangente para toda a composição territorial naquele determinado Tribunal de Justiça. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, se adotada essa vara criminal colegiada na comarca de Belo Horizonte, ela terá competência para todo e qualquer crime que se enquadre naqueles 3 incisos, atraindo a competência e deixando de fora a regra da competência estabelecida principalmente pelo artigo 69 e 70 do Código de Processo Penal, que define o lugar da infração, onde se consuma a infração como lugar do foro competente para a ação penal. Não obstante essa medida ela ser interessante sob o ponto de vista de viabilizar algumas situações de maior proteção à prática jurisdicional, trazendo maior segurança e maior tranquilidade, essa omissão com relação à definição do número de integrantes das varas criminais colegiadas chama a interpretação da modalidade da Lei 12.694 de 2002, que diz que vão ser 3 magistrados de 1º grau de jurisdição que terão ali a atuação naquela vara. A atuação agora fixa, agora permanente, e com um detalhe: talvez até desrespeitando o princípio do tempus rege acto, quando determina perpetuar-se os jurisdições, a referência de que praticamente as varas criminais colegiadas vão ter um poder de avocação dos processos distribuídos anteriormente à vigência da lei, o que soa extremamente violador desse princípio de processo penal, que determina o momento da vigência da lei como da competência, e por isso inconstitucional, por ofender a legalidade. Ou seja, somente a partir da vigência da lei e da criação das estruturas das unidades judiciárias é que pode-se falar na competência. Os feitos que estão em andamento, ali distribuídos, eles devem ser finalizados naquela órbita, não obstante a Lei 13.964, com a redação do artigo 1º-A para a Lei 12.694 de 2012, dizer de modo diferente. A estrutura das varas criminais colegiadas irá significar, assim, um avanço nesse aspecto, mas temos que observar um outro apontamento em que praticamente ele cria um juízo de exceção, um juízo excepcional, porque a vara criminal colegiada se irá assegurar toda a competência jurisdicional para o âmbito de investigação criminal, audiência de custódia, instrução e julgamento. O que então que nós temos em ofensa? Vamos refletir comigo. Nós temos em ofensa aquilo que falávamos aqui dias atrás a respeito do nosso modelo acusatório, a respeito da sistemática do juiz das garantias, que dividiu
as etapas da jurisdição até o momento do recebimento da denúncia é o juiz das garantias, a partir de então é o juiz da instrução e julgamento. Nas varas criminais colegiadas, um único órgão vai ser responsável por todas essas tarefas, o que, veja bem, cria uma certa antropofagia de uma norma do artigo 3º A, B, C e D e seguintes ser contrariada por esse dispositivo específico. Isso tudo é o que? É uma resultante daquela anomalia de propósitos que nós identificamos no início da apresentação da proposta legislativa que resultou na Lei 13.964 de 2019. A disputa de espaço político, a disputa de narrativa, de enunciação entre o governo federal e entre o parlamento brasileiro, surgindo assim, então, essas normas que não se encaixam, praticamente elas vão se anular. Vai ser o esforço hermenêutico de nós, operadores do direito, que vai dar uma condução mais viável e a mais racional para esse conjunto de normas. Então eu encerro por aqui esse tópico, espero encontrar o amigo e a amiga numa próxima atividade relacionada a esse nosso espaço aqui de debate sobre tópicos penais. Abraço a todos!